O ano era 2002, o Brasil tinha acabado de conquistar o seu pentacampeonato mundial no futebol em Copa do Mundo que teve como sedes os países do Japão e da Coreia do Sul. Em 2003, a Coreia do Sul nos lança uma obra-prima, talvez o primeiro filmaço que rompeu barreiras, principalmente aqui no Ocidente. Fala, queridos tranquilos, eu sou o Pedro Maia, esse é o HQ etc. E hoje vamos falar de Old Boy, o filme de 2003 sul-coreano e também a sua obra original, o mangá que agora é trazido pela Comic Zone para o Brasil em uma nova edição. Como disse anteriormente, Old Boy talvez tenha sido a primeira obra que realmente rompeu barreiras, muito antes de K-dramas ou doramas ou até mesmo K-pop. Então, para quem não conhece Old Boy, vai aqui uma breve sinopse. Ele é dirigido pelo Park Chan-wook e conta a história de Oh Dae-soo. É um sul-coreano médio que misteriosamente ele é capturado e passa 15 anos preso em um quarto, que a única conexão que ele tem com o mundo exterior é através de uma TV. Ele passa esses 15 anos preso sem saber, primeiro, quem o capturou, quem o prendeu, o porquê que ele está preso e principalmente quais são as motivações que fizeram ele ser preso de alguma forma. Qual o crime, entre aspas, que ele cometeu que fez ele ficar preso por tanto tempo. Até que um dia, depois de 15 anos, ele é solto, sem saber exatamente o porquê também, e ele tenta investigar. Ele começa essa investigação de quem está por trás disso, quem deixou ele preso e quem desconectou ele da sua família, né, da sua filha e da sua mulher por mais de 15 anos. No fim das contas, o Dae-soo só quer uma coisa, se vingar de quem fez isso com ele. Beleza, então depois de falar da sinopse aqui do filme, eu vou falar o porquê que ele é tão bom e tão cultuado em muitos lugares até hoje. Primeiro de tudo, ele é uma ótima adaptação da sua obra original, o mangá. Ele não necessariamente é uma adaptação ipsis literis, né, que vai contar exatamente a história, exatamente usando o mesmo nome dos personagens, pegando as mesmas cenas e transformando em uma outra mídia. Ele pega a ideia essencial e ele adapta para uma nova mídia. Por isso que ele é tão bom e tão bem adaptado. Segundo, ele tem um dos plot twists mais surpreendentes e mais trágicos que eu já vi assim num filme de ação, por exemplo. Ele não é necessariamente uma história de redenção, ele é uma história de vingança que tem um plot twist extremamente trágico e que muda todo o sentido do que você estava acompanhando até ali da história. E terceiro, ele tem um tipo de ação bem diferente do que a gente estava acostumado na época. Por exemplo, nos anos 2000, no início dos anos 2000, no final dos anos 90, a gente tinha aquela ação bem explosiva, né? Por exemplo, Missão Impossível ou a franquia 007, a gente vê umas coisas bem megalomaníacas, né? Por exemplo, essa ação do Old Boy, ela é diferente, ela é em locais fechados, geralmente com um cara que ele despreza o uso de armas, as armas dele são as próprias mãos e essa luta mais corporal, né? Que inclusive inspirou outras franquias, por exemplo, a franquia Bourne, a franquia John Wick, a gente vê muita inspiração, os filmes do Liam Neeson também, aqueles de vingança, sempre com a captura ou da filha ou da mulher, ele se vingando não necessariamente com o uso de armas, mas mais com a luta corporal, aquela pancadaria seca que a gente vê hoje em dia. E Demolidor, né? Principalmente a série que começou na Netflix e a gente vê no Disney Plus hoje, também tem uma certa inspiração em Old Boy. E se mesmo assim, falando todas essas características, ainda não te convenceu a assistir Old Boy, ele foi o campeão, né? Ele ganhou a Palma de Ouro de Cannes no ano de 2004 como o melhor filme de todos no festival. E eu fui assistir recentemente Old Boy, né? Para ver se ele continuava atual, se a linguagem dele ainda tá funcionando. E o que eu tenho para dizer para vocês é que é um filmaço ainda hoje. Muito do que tá ali funciona, o plot twist funciona ainda hoje, ele é surpreendente, o tipo de filmagem, o tipo de linguagem, tudo ainda tá funcionando muito bem nos dias de hoje, mesmo a gente tendo tudo isso que eu falei atualmente, né? E antes de falar sobre a obra original, né, o mangá que agora ganha uma nova edição pela editora Comic Zone aqui no Brasil, eu gostaria que você já se inscrevesse, ajudasse aqui o nosso canal e curtisse o vídeo, tá certo? Então bora lá falar sobre o mangá de Old Boy. Só dando um breve contexto, ele tem roteiros de Gahon Tsuchiya e desenhos do Nobuaki Minegishi,
e compila 8 volumes, né? A história toda contém 8 volumes. Já foi publicada aqui no Brasil no ano de 2013 pela editora Nova Sampa, em 8 volumes, né? 8 volumes pequenos, ali numa edição mais simples, mas foi contemplado todo, né? Foi publicado todo aqui no Brasil. Tá bem difícil de achar essas edições hoje em dia, então por isso que a Comic Zone agora em 2025 resolveu republicar essa obra, né, que é fantástica. A proposta da editora Comic Zone é publicar 3 volumes grandões, né, os 8 volumes em 3 grandões, assim como esse. Esse é o primeiro volume que foi publicado agora no mês de março. Então em abril nós vamos ter mais um e vamos fechar a saga, né, em maio. Esse volumão ele compila os 3 primeiros volumes de Old Boy, e ele, putz, tá fantástico. A gente pode ver aqui nas imagens que eu tô colocando uma sobrecapa que é bem bonita, a edição em si é bem bonita. Aqui a gente vê o personagem principal, o Goto, preso, né, dentro do quarto dele. E a edição em si é muito bem editada e a gente consegue acompanhar a arte do Nobuaki Minegishi. Cara, que arte boa! Ele é um volume grandão, mas ele é de fácil manuseio, então dá para você ler tranquilamente essas 3 primeiras edições. Falando um pouco sobre a história, né? Então, como eu disse, ela é um pouco diferente do filme. Ela conta a história do Goto, que tem o começo bem parecido, né? Ele é capturado e ao invés de ficar 15 anos preso como no filme, ele fica 10 anos preso dentro de uma sala, né? Que ele só tem contato com o mundo exterior através da TV. E misteriosamente também ele é solto, assim como no filme, mas a partir daqui a gente tem um andamento um pouco diferente. No filme a gente tem um dinamismo maior, né? A gente não vê muito dessa investigação e nem como o Goto ele se reinsere necessariamente na sociedade japonesa, né? No caso, diferentemente do filme, que é a sul-coreana. E aqui a gente vê ele trabalhando, tentando ganhar um dinheiro ali, ao mesmo tempo que ele investiga toda essa história de quem o capturou e por quê. Enquanto no filme a gente tem o foco na vingança, o personagem principal ele tá focado muito em se vingar, ele quer saber quem fez isso com ele para acabar com isso de uma vez por todas. Aqui no mangá a gente já vê um direcional um pouco diferente, ele quer saber mais o porquê ele foi preso, sabe? O porquê ele foi colocado nessa situação não sabendo de nada. E nesses 3 primeiros volumes a gente já vê que ele tem o contato com quem o prendeu, ele ainda não sabe necessariamente quem é e por que fez isso, mas ele já está em curso de fazer essa investigação e ele quer o contato com essa pessoa. Ele quer saber finalmente quem fez isso com ele. Então aqui a gente tem um desenvolvimento dessa história muito baseado nessa investigação. A narrativa em si é fantástica, o jeito que é contado tanto essa investigação, as pequenas pistas, né, as pequenas coisas que vão sendo colocadas nessa narrativa para a gente andar junto e descobrir junto com o personagem o porquê fizeram isso com ele e como fizeram isso com ele, é fantástico, assim. E a arte é um ponto à parte. A arte, ela sempre nos coloca nesses momentos de tensão, de reflexão, de pensamento. É bem uma carga de thriller investigativo. O desenhista ele usa muito da câmera subjetiva, então você vê um quadro fechado mostrando, por exemplo, um objeto e depois o como aquele objeto ele é importante para a trama ou como ele vai ser usado para o andamento daquela história, né? Então sempre você vê quadros sem fala, muito reflexivos do Goto pensando o porquê que fizeram isso com ele, contemplando a cidade, né? Tem um aspecto de ambientação muito bom também daquela Tóquio, dele sendo colocado ali,
dele sendo andando pelas cidades, pelos bares, tentando fazer aquela investigação, sendo colocado em algumas situações que ele tem que depois contornar elas e tentar descobrir o porquê delas acontecerem também. Enfim, é um primeiro volume, né, que contém 3 edições, muito bom, muito bem editado e muito bem trazido aqui pelo Brasil novamente pela editora Comic Zone. O que eu tenho para dizer é que é um mangá que eu tô muito ansioso para ver as próximas edições, o como que vai terminar, né? Eu já sei que o final é diferente do filme, então ele talvez o plot twist, né, seja diferente, são duas obras distintas, isso eu já sei, mas eu nunca li em si o mangá, é a primeira vez que eu tô tendo contato com ele e tô extremamente apaixonado. Eu engoli, sei lá, essas 600 páginas em menos de 3 horas assim de leitura. É um mangá que me prendeu demais. Eu sou apaixonado por histórias de investigação, thriller, meio noir, então eu já tenho um background disso e mesmo assim foi uma história que conseguiu me capturar desde o primeiro capítulo. E eu tô ansiosíssimo para saber qual que vai ser o final dessa história e pelas próximas edições belíssimas aqui da Comic Zone, tá certo? Se você quiser esse primeiro volume, tem curiosidade de alguma forma, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Eu só tenho a agradecer você que assistiu até aqui e eu peço humildemente que você se inscreva nesse canal porque ajuda demais a gente a crescer. Curte aqui e deixa um comentário se você já viu esse filme, se você gostaria de ler o mangá, se você tem a edição antiga, faz um comentário aqui e me conta um pouco sobre a obra, tá certo? Muito obrigado novamente, valeu!